Sim, a apresentação é nossa, porque estamos chegando num episódio bacana e singelo e introspectivo entre nós, Marcião. Como você está? Tudo bem? Fala, meu camarada, hoje é conversa na mesa da cozinha, estamos em casa, na nossa casa, fazendo aquele misto quente, trocando uma ideia encostado na parede do azulejo assim, trocando uma ideia, conversando, sabe? E quem que é a mamãe? Cara, a mamãe e o papai do RPG, eu posso elencar? Mamãe Ganso? Teve Não aqui, sei. não, teve aqui nesse... Se for pra escolher um titio e uma titinha do RPG, é a Lina e o Thiago. Ah, seria, cara. Eles Puta, é o verdade, tá aí. titia do RPG. Se eu fosse um sobrinho que eu pudesse escolher os tios Cara, pra me apresentarem a um RPG, eu acho que eu escolheria a Aline e o Thiago. é a Lina e o Thiago. Eu ia quase botar aqui na nossa fantasia aqui de bromance, quase eles com papai e mamãe, mas não, ia ser muita forçação de barra. Titia e titio. Tipo os sobrinhos do Pat Donald. Sim, Sabe? a gente não é poderia pai, ser. Ia faltar um, né? A gente um pra ser o Guinho, Zezinho e E o Luizinho. Luizinho. Quem seria o Luizinho? Não sei, aí tem que fazer um concurso. Abrir aqui a vaga para mais. O Luizinho de fora. Enfim. Não, pô, mas abrir uma vaga para mais um sobrinho de Linicello. É assim, Olha depois aí. vai ter que informar para eles: olha, agora vocês têm sobrinhos, né? E é isso aí. Porque informar é parte muito importante da sessão zero, que é o Exatamente. tema do nosso episódio de hoje. Essa criação aqui de pequeno universo que nós fizemos, ela lembrou uma sessão zero. Criamos um cenário, criamos um contexto, falamos um pouco aqui com cada um né? Com cada um aqui. Definição, acomodação, né, de vontades, tem tudo isso, né? Mas eu acho que pra gente começar o nosso episódio e entrar no tema, vamos partir da premissa de uma pessoa que não sabe sequer o que é uma sessão zero, pra gente contextualizar. Então, Marção, o que é a sessão zero? Ela tem esse nome, né, de zero, para passar essa ideia de ser um prelúdio, uma preparação, algo anterior à primeira sessão. Parece óbvio, né? Mas uma coisa que é antes da primeira sessão, para que haja um preparo para o jogo começar de fato. Embora eu goste de pensar que a sessão zero já é o jogo, só que ele é um jogo numa modulação diferente. Ele está numa frequência diferente de expectativas e de ritmo. Cara, eu acho que é uma boa premissa partir desse ponto mesmo que o jogo, originalmente, as pessoas sempre contavam a partir de quando tá... pensando num D&D, né, que começou lá em 1970 e poucos, tá o mestre na sua posição, com o escudo do mestre lá tudo preparado, os jogadores em volta da mesa, já com seus personagens, e aí o mestre começa a fazer aquela narração. Era o início do jogo do RPG no que se chama Sessão 1. Então, por padrão, vamos voltar lá atrás, né, nos primórdios do RPG, realmente não existia uma Sessão 0. Você começa já com todo mundo com seu personagem, o mestre já expondo ali a proposta de narrativa e tudo mais e vai embora. Ao longo dos anos que surge esse conceito da Sessão 0 formatada, né, do que seria a Sessão 0, porque muito dos grupos antigos poderiam fazer coisas que hoje em dia já se criou esse formato em coisas para se ter numa Sessão 0, né, que estão ali já utilizadas de forma comum por todos, de que alguns grupos já faziam isso, partindo de uma premissa também que os grupos originais lá atrás normalmente já eram de pessoas que se conheciam, né? Então, ao longo do tempo, você vai pegando o que um gosta, o que não gosta, o que pode ter, o que pode não ter. Eu acho que lá atrás a gente chamava muito de sessão para fazer personagem. A gente não tinha essa coisa de sessão zero. A gente não chamava de sessão zero. Vamos fazer a nossa sessão para criar personagem. E às vezes acontecia, dependendo da disposição da garotada, de já emendar logo com o jogo. Não tinha muito protocolo, né? Era aquele jogo, aquele RPG sentado no chão, que eu chamo, né? Aquele RPG sentado no chão, que bora jogar, bora, tá tudo pronto, então vamos lá. Então é isso aqui, ó. Aí já começava. Só que eu acho fundamental a consciência... A gente vai falar hoje de ferramentas um pouquinho também, recomendar algumas coisas, mas eu acho que a própria Sessão Zero já é uma ferramenta em si. Sim. Então você tem a consciência de que a Sessão Zero é uma ferramenta, e se você a utilizar, não é que seja obrigado, não é que esteja errado quem não a faz, não é nada disso, mas se você a utilizar de maneira
consciente, bem estruturada, bem feita, e com algumas das dicas que a gente vai dar para vocês aqui, você tem grande chance não só da sua campanha ser uma campanha bem organizada, uma campanha bem feita no sentido de tudo no seu devido lugar, como também uma experiência que engaje, que é uma coisa que a gente fala bastante aqui. Eu acho que é bom a gente dar esse disclaimer, porque eu entendo que existam grupos que não façam sessão zero e que para eles, inclusive, não tenha muito sentido você fazer uma sessão zero. E aí eu vou colocar nesses grupos pessoas que se conhecem há muitos anos, pessoas que já jogam há muito e muito tempo. E aí, assim, você meio que no dia a dia, você vai conhecendo os gostos das pessoas. Mesmo que você ainda erre alguma coisa não fique legal, o risco de ser algo muito grave, que interrompa a mesa, que perca uma amizade, por exemplo, ele é diminuído. E aí essa pessoa tende a achar que a realidade da mesa dela expande pra todo mundo, né? Tem muita gente que tem não sai do único grupo que joga, né? Tem a galera que tá ali só nos 4, 5 amigos e pronto. Mas aí você tá limitando que a sessão zero, ela só existe pra trazer como é que dá o nome disso? A sinergia, não, como é que fala no futebol? Um entrosamento entre os jogadores. Não é. Sessão zero não é só pra isso. Também é pra você construir mundo. Então, eu acredito, você foi por um caminho que eu achei que você ia no outro lado. Eu acredito que sessão zero, às vezes, não existe sessão zero quando ninguém se conhece. Um exemplo disso, extremo, evento. Como sempre, a gente falando aqui de que evento é um joguinho, é um RPG. É uma coisa à parte, né? É uma experiência à parte. É um golzinho dentro da área. É uma outra parada. Variante do RPG. Você senta, joga e acabou. Pum, personagem pronto, todo mundo tá... e as pessoas continuam ali não se entrosando. Embora em eventos ainda tenha algumas premissas, por exemplo, que aconteçam em sessão zero, que é, por exemplo, você utilizar um formulário do que você não gostaria de que o mestre tratasse na mesa e tudo mais. Mas, realmente, não dá pra ser em um dia separado. Porque, assim, algumas pessoas se apresentam rápido, tem alguns mestres que abrem pra isso e tal. Então, eu acho que sessão zero, pelo menos com meus grupos que são têm longevidade, eles funcionam muito, com o passar dos anos vão funcionando cada vez melhor, vão ficando cada vez mais divertidos. E sim, no tocante ao que você está falando de entrosamento, do que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, isso sim vai mitigando. A não ser que apareça alguma coisa nova que ninguém sabia. Olha, o que aconteceu numa mesa agora há pouco tempo, mesa mesa de aluguel, mesa paga, para quem quiser saber dos meus horários com o mestre, procura a Torre do Dragão para saber se tem alguma mesa disponível. Eu mestrando, o pessoal da torre. O jogador que eu já tinha jogado antes falou assim, cara, descobri há pouco tempo que eu tenho problema com dente. Olha que doido. Com dente. O Silas falou assim, cara, não bota cena gráfica de ninguém perdendo os dentes ou afetando com os dentes que vai me dar gatilho. Eu falei, caraca, legal. Bom saber. Eu assim, nunca iria imaginar um negócio exatamente, desse. São coisas que você precisa perguntar. E, além de perguntar, você precisa deixar os jogadores confortáveis para te responder. Exato. Porque não tem como, assim, eu, por exemplo, quando tô mestrando e jogando, eu não gosto de cena com gore. Não é algo que eu me sinta confortável, entendeu? Tipo, não pode ter, cara, se não tiver eu simplesmente não vou gostar, não é que vai me afetar, mas assim, podendo evitar, não tem problema. Mas, sabe uma coisa que pode passar batido pra maioria, e pra mim eu não gosto de jeito nenhum? Sapo. Se tiver uma foto de um sapo muito realista, eu não gosto de sapo. Mas cara, olha só, a gente falando de relacionamento no começo, assim, nosso relacionamento, você nunca me falou isso? Porque a gente nunca usou um sapo pra jogar. Na nossa intimidade. Na nossa intimidade, a gente nunca precisou usar um sapo. Mas é aquela parada. Da Ana, tá lembrado? A gente lutou contra um sapão gigante? Não, então, mas aí era um sapo. Quando tiver. Invisíveis? Se tiver meio cartunesco, beleza. Eu não gosto de ficar vendo, por exemplo, foto de sapo. Eu não gosto. O sapo mais fotográfico é uma parada, mas assim, minha. Eu sei que eu não gosto e assim, eu preciso falar, não, às vezes não, porque o incômodo que vai me gerar também não é tão grande. Mas às vezes é bom se alguém colocou lá, tipo, uma coisa que você poderia evitar, bota ali o sapo fotorrealista. Pronto, entendeu? Tipo,
Não é um Keroppi. Não, é um Keroppi, um bonitinho, um sapinho fofinho, beleza, pode colocar. Um sapo fotorrealista eu já fico meio nojentinho, sacou? Coisas que podem passar batido. E que normalmente não afetam a grande maioria, né? Pensando aqui em mim, talvez um dia eu vá descobrir. É sempre assim, né? Às vezes você depara com a parada e você precisa ver exatamente. Com isso. Pra saber se te impacta ou não. Tem as coisas clássicas, que até não vou citar aqui para não tomar um strike, vai que tem no algoritmo algum tipo de strike. Mas tem as coisas clássicas de violência que a gente evita, né? Sim. Com minorias, com desfavorecidos, com criança. A gente tenta evitar ao máximo para não ter problema. E isso aí o ser humano, acho que normal, também não vai querer esse tipo de coisa, né? Intolerância. Deveria evitar, né? Tipo, né? Algum ser que não seja objeto. Mas falando sobre coisas para se colocar e para se ter em uma sessão zero. Vamos colocar, porque a galera às vezes pergunta assim, sabe o que eu entendo? Algumas dificuldades da galera que tá chegando, e ele ouve, não, pô, é bacana, tem que fazer sessão zero, pô, você ter uma sessão zero com o teu grupo antes é legal e tal, não sei o quê. E às vezes a pessoa fica meio perdida. Não, beleza, eu vou fazer, mas o que eu vou colocar, o que eu posso colocar numa sessão zero? Eu acho que a primeira coisa que tem que se pensar é onde a sua sessão zero ela tá, qual o grau de importância dela. E onde que ela tá localizada dentro da tua preparação. Eu, por exemplo, já sou um cara que preparo pouco. Quando eu vou ter uma sessão zero, cara, eu só me preparo para a sessão zero. Eu não vou me preparar nada para a campanha. Porque eu primeiro quero ouvir os jogadores. Eu quero saber o que eles vão jogar. O que eles querem jogar. Eu não sou o tipo de mestre. E mais uma vez, nossa atenção aqui não é ficar apontando o dedo dizendo que você joga errado. Não é isso aqui que a gente está fazendo. Mas eu acho que engaja muito mais você fazer uma campanha voltada para os jogadores. Então, eu vou primeiro ouvir os caras, vou saber o que eles querem. Porque vamos supor, pegando só essa partezinha, que parece que a sessão zero é só isso, mas não é, vou usar de novo aqui, essa coisa do que pode e o que não pode. Só isso. Vamos supor que tu faz alguma coisa envolvendo sapos e dentes. E tu tem que desfazer tudo. A tua campanha era. Desfazer tudo, o inimigo. Quem era o seu inimigo da campanha? Era um sapo sorridente. Pronto, acabou, irmão. Só isso aí já acabou. Já jogou fora a tua história. Já acabou. Aí, outra coisa, que a gente vai falar aqui. O gênero da parada. Eu não quero de forma alguma jogar um negócio que seja terror psicológico, que eu não gosto. Eu acho noir chato, vamos supor. A gente vai falar assim, não gosto de noir. E você preparou uma campanha toda de noir. E aí, fi? Então, aí, até para apresentar algumas ferramentas pra galera, alguns sites onde a pessoa possa ler até e ver ideia de como pessoas preparam, o Sly Flourish, ele tem ele fez aquele livro do guia do mestre preguiçoso, né, do Lazy DM, ele que é low prep e tal. Ele faz um checklist nas sessões zero dele que vai muito nessa linha que você tá falando. Ela é uma checklist na sessão zero para auxiliar ele no que ele vai ter que preparar para a sessão 1. Ele é um cara igual você, tipo, ele não prepara nada para a sessão 0. Eu sou esse cara. Ele vai para pegar as informações com os jogadores do que ele vai ter que desenvolver para a sessão 1. E aí, por exemplo, ele coloca na checklist dele para definir as 6 verdades da campanha. E aí ele deixa o que os jogadores ali em comum, que é meio que uma mecânica que você também traz para quando você tá criando seus jogos, que é perguntar pros jogadores coisas sobre o mundo, né? É você já começar a fazer aquele world building com eles, para ver o que eles... Já fez muitos mundos com os apoiadores do nosso canal. Exatamente. É uma parada que a galera sempre pira muito. O que eles gostariam de ver e que tivesse naquele mundo, né? Porque uma coisa que é bacana nesse formato, quando um jogador tá criando alguma coisa, ele tá propondo alguma coisa para aquele mundo, quando ela aparece na narrativa, ele tá bem mais engajado, ele vai curtir quando aquilo ali entra, né? Até antes de aparecer. Porque ele tá assim, cara, quando será que vai aparecer essa parada? Entendeu? Porque ele tá envolvido naquilo ali. Geralmente ele vai criar o personagem linkado de alguma forma. Por exemplo, se ele for responsável de falar de um aspecto do mundo, sei lá, de política, há uma grande chance dele criar um personagem que esteja envolvido de alguma forma com a política daquele mundo. Uhum. E aí você
não perde tanto tempo, isso é um outro assunto pra gente tratar num outro Aventurando, que é a respeito da primeira sessão. Você não vai perder tanto tempo na primeira sessão apresentando o mundo. Sim. Porque você já fez isso de maneira orgânica na sessão 0, criando o mundo. Então a sessão 0 de criação colaborativa, ela é perfeita pro mestre preguiçoso. Você fala assim, pô, Márcio, tu é um mestre preguiçoso, tu criou um rádio na campanha de Tales from the Loop no canal. Cara, aquela rádio ali eu gravei no dia que eu ia mestrar, que eu fui mestrar. Eu sou desses. Eu sou sempre apegado no momento 0, instante 0 da sessão. Porque Então, aquele mas instante 0 eu sei onde os jogadores vão estar. Então, mas eu acho que também entra muito o lance da palavra preguiçoso no sentido de você não fazer uma preparação que não vai ser usada na mesa. Outro É isso dia que eu vivo falando, a definição de low prep pra mim é isso. Acho que veio o Roalski. Nossa, tô falando seu nome errado, mas ele veio no nosso Instagram perguntar como que a gente fazia, como a gente se sentia quando tinha que descartar criações porque os jogadores foram pro outro lado. E eu falei pra ele, cara, sendo muito sincero contigo, eu não ligo não, mas eu também não tenho muita preparação. Eu não tenho apego com as coisas que eu preparei. Muito talvez porque a gente prepare em cima do que os jogadores estão querendo. E aí isso minimiza muito a criação que você vai ter que descartar lá na frente. Eu preparo aquilo que eu tenho certeza de que vai aparecer. E esse certeza de que vai aparecer, talvez você ouvindo a gente fala assim, mas eu também tenho certeza que vai aparecer. E aí você vai lá e força o jogador para aparecer. E você tem certeza realmente. Não. Você tem que entender o que é essa certeza. Por exemplo, no Tales from the Loop, o cara preparou um rádio e esse rádio aí não apareceu na primeira cena não, Márcio. Que papo é esse? Cara, eu sabia que meus jogadores estavam jogando com crianças. Eu sabia que eles iam voltar para casa. E outra, eu sabia que ia ter um fenômeno paranormal, desculpa se você não assistiu a campanha, que iria forçá-los, eu não vou dar spoiler não, forçá-los a acordar naquele instante. Brother, se isso não é certeza, eu não sei o que é. Tá entendendo? Uhum. Eu não peguei ninguém na marra e botei, olha, você vai ouvir o rádio agora. Vai aparecer alguém tocando rádio num boombox no meio da rua, em cima do ombro, numa caixa de som e você vai ouvir. Não. Eu sabia que iria aparecer por causa dessas condições narrativas que implicam nisso mesmo. Uhum. Então, assim, eu jogo muito também com o que os jogadores criam, com o que os jogadores fazem. Eles vão falando um negócio, às vezes... Cara, a campanha de mago todinha foi em cima de uma frase que o Pug falou. Cara, esse NPC que eu tô fazendo aqui pode ser até o inimigo da campanha. Então, e mas... 3, 4 anos depois você descobre que realmente era. Não, então, e aí, beleza, a gente botou uma coisa pra você introduzir na tua sessão 0, que é setar a campanha, o ambiente de onde vai se passar a sessão, a aventura, né, as próximas aventuras, onde aquele mundo onde a galera vai ter que interagir, trazendo os jogadores pra criar junto com você, te dando insumo pra criação e preparação das próximas sessões. Isso é uma parada que eu acho muito legal. Outra segunda ferramenta que os blogs falam, tanto do July Flourish quanto o Level 1 Geek, é a questão da party em si. A criação dos personagens para você evitar aquela primeira sessão onde você tem que mandar todo mundo pra uma taverna e ninguém se conhece. Eu tenho preguiça com esse tipo de início de aventura, cara. Entendeu? Que assim, que se você fizer uma vez ou outra, até ainda é legalzinho, mas se toda vez isso tiver que acontecer... cara, essa desculpa de saco. que toda boa aventura começa numa taverna, eu acho isso... eu tenho preguiça, cara. E aí a sessão 0 pode ser justamente o grupo reunindo e falando, olha, eu tô afim de... Sei lá, vamos pensar num fantasia medieval clássico, né? Eu tô afim de jogar de humano feiticeiro. Beleza, você sabe que um vai ser humano feiticeiro. Aí o outro mesmo pensa, pô, não, você já tem um feiticeiro, então eu vou querer fazer uma elfa guerreira. Beleza, já tem ali uma elfa guerreira. E aí, além de você criar os tipos dos personagens que vão ter ali, você já aproveita e cria os vínculos entre eles. Sim. Isso é uma coisa que tem jogo que bota isso na marra e não tem motivo nenhum pra você também não usar em outros jogos. Sim. Cara, usa a sessão 0 pra criar a vida pregressa dos jogadores. Entendeu? Usa... Brother, assim, nós assistimos já Dungeons and Dragons. Se você estiver assistindo isso, esse episódio antes do lançamento do filme, nós já vimos o filme. Faremos um episódio discutindo sobre o filme ainda. Estamos esperando só você assistir para a gente poder falar mais abertamente, mas nós já assistimos. E tem um momento lá no filme que eles já começam numa situação.
Eles já estão numa situação. Isso que eu achei interessante, e eu quero falar isso quando a gente for falar o episódio. Eles já estão naquela situação. Uhum. Não tem uma narração imensa no início, igual muito mestre faz. Eles já estão numa cena. E ali você pensa, como é que eles foram parar naquela cena? E só depois é que eles têm explicação do que acontece antes. Então, uma sessão zero, às vezes os caras estão... Tipo, você... Antes de ter o filme do Han Solo, antes de estragarem isso, o pessoal falava da corrida do Parsec, lá, a corrida do... Como é que é o nome do caminho do... Ai, cara, pra quem joga a Orla Exterior, tem o caminho que a nave fez não sei quantos Parsecs lá, a Millennium Falcon. Que é o caminho... Quem tá ouvindo a gente tá gritando assim. Os fãs de Star Wars. Meu Deus, como você não lembra o nome desse caminho? Meu Deus. Falar da santidade errada. Enfim, é a corrida... Quase que saiu agora o nome. É a corrida lá do que então, o Han Solo faz com a Millennium Falcon. Cara, não mostra. No filme antigo eles estão discutindo. Como assim? Essa nave é conhecida de ter feito em tantos Parsecs a corrida... Quase saiu de novo. Mas... Tá entendendo? Uhum. E não, é um assunto. Eles estão lidando com aquele assunto. Eles estão falando aquilo ali porque dá a ideia de que os personagens já existiam antes da criação, antes de serem apresentados em tela. No RPG, você ter já um background, eu não tô falando de páginas e páginas e livros falando páginas e páginas do personagem. Não, eu tô falando de um personagem que a pessoa tá jogando, mas ele já tem uma história que já foram discutidas juntos ali na sessão zero, e eles estão jogando na cara um do outro, sei lá, mas naquela vez tu deixou o amuleto em cima da pedra, e aí a pedra caiu em cima do amuleto. Cara, não precisa, sabe? Eles já definiram isso, não precisa mostrar. Uhum. Eles não precisaram jogar. E isso enriquece mais a parada. Isso também faz parte da construção de party. Eu também acho que faz, e acho que funciona muito bem pra uma sessão zero. Eu gosto de perguntar sempre qual foi a última missão que vocês fizeram. Isso é bom. Isso é bom, porque já chegam um grupo reunido, já estão trabalhando junto. É bom. Agora, um dos temas que eu vi no Level 1 Geek, que pra mim fez muito sentido, só que acho que pra mim era muito mais natural e não encarava como colocar ele numa checklist de sessão zero, mas eu acho que faz muito sentido, e a gente aqui, principalmente quando a gente fala da galera, da dinâmica que curte e tal, é você trazer pra sessão zero algo para definição, por exemplo, de agendamento. Você já definir... Já tratamos isso já. Na sessão zero, que é, olha, qual é a periodicidade da campanha, ou está previsto para pelo menos umas 10 sessões, elas vão ocorrer todo domingo, de 10 da manhã a 4 da tarde. Então, olha, se alguém faz comida, não, então vamos pedir a comida que vai ser pedida no lugar tal, a gente faz uma pausa para ir comer. São coisas que às vezes parecem besteira, mas se não tá alinhado, às vezes um cara fala, puta, eu não sabia, eu vou ter uma viagem programada para 2 meses, eu não vou poder estar no dia tal. Pô, Ramon, no nosso manifesto do 321, vamos chamar assim, no manifesto, tá escrito isso. Você lembra que a gente falou? Vai ser uma campanha curta ou uma campanha longa? E essa campanha, curta ou longa, terá sessões curtas ou sessões longas? E qual vai ser a frequência dessas sessões? 2 vezes por semana? 3 vezes por semana? 1 vez na semana? 1 vez... Cara... Saca? E a gente tem que se adequar de acordo... A gente sempre fala, pelo menos eu gosto bastante de falar, é melhor jogar RPG pouco do que não jogar. Uhum. Então é melhor você jogar um pouquinho toda semana, eu acho até que funciona mais, do que jogar um dia inteiro 1 vez a cada 2 meses. Então funciona muito melhor. Então, o grupo que eu jogava, meu grupo de amigos da infância, chegou uma época que a nossa forma de jogar tava sendo assim. Era um dia inteiro, a gente pegava um domingo inteiro, sei lá, de 9 da manhã até quase 9 da noite e de 2 em 2 meses. Mas servia... E eram aventuras praticamente fechadas, né? Sim. Naquele dia. E porque era também o motivo da gente se encontrar, da gente trocar ideia e tal. Então era o que funcionava para o nosso grupo. Sim. Né? E isso alinhado entre a gente. Então, quando você para e pensa que o principal inimigo de uma mesa de RPG é o calendário, é a agenda, porque quando começa aquilo de eu não posso, 2 não podem, tem que mudar o dia. Tem muita mesa que a grande maioria acaba assim. Acaba por falta de você conseguir conciliar a agenda. Com certeza.
Então, eu acho que você trazer isso como algo já pensado, onde você vai propor na sessão 0, eu acho que é bem importante. Assim como os papéis de cada um também, né? Porque às vezes as pessoas só Sim. pensam no mestre e jogadores. Mas, cara, você tem que ver onde vai ser o jogo, quem vai trazer o rango, O quem que vai dar precisa carona pra levar? quem, Por o que exemplo, precisa levar. jogar com ficha impressa. Você imprimiu sua ficha? Ou Sim. alguém vai levar, alguém vai imprimir a ficha de todo mundo, porque um cara tem impressora e quer Eu imprimir e já vai levar? aviso que quando eu mestro aqui em casa, eu mestro aqui nesse lugar aqui onde eu tô gravando, eu falo assim, ó, as fichas ficam comigo sempre. Ah, porque eu desconfio dos jogadores? Não, não é por isso. É comigo sempre. Porque às vezes acontece do cara esquecer ficha. É. E aí é um transtorno. Não, as fichas ficam comigo. Eu carrego as fichas dos jogadores. Tá com E, saudade do teu personagem? Tira foto, irmão. por exemplo, cara, até que você falou de rango, é bacana ter antes, porque, por exemplo, vamos decidir que no grupo aqui a gente vai, toda sessão a gente vai parar pra pedir pizza pra galera. Isso interfere no ritmo. No ritmo que você vai ter que parar, tem hora que você vai definir o intervalo. Ó, Você chegou a pode, pizza, aí vai pronto. No você meio do pode ter combate. problemas, você vai deixar na hora de que pra decidir o sabor da pizza, por exemplo, e um não gosta, aí você perde mais tempo do que deveria pra ser algo simples. Ou outro, por exemplo, que pizza pode trazer, alguém tá sem dinheiro. O cara simplesmente não levou dinheiro e aí todo mundo pede, vai ter que dividir. O cara fica meio constrangido, isso pode acontecer. Sim. E é uma coisa que pode ser evitada. E pode ter gente falando assim, caraca, vocês realmente levam muito a sério essa parada de RPG, né? Primeiro, sim. Segundo, cara, você vai jogar tênis. Eu usava muita analogia de futebol. Saiu do futebol eu vou voltar pra tênis. Futebol. Não, vou voltar pro futebol. O pessoal vai entender que é muito burguesinho tênis. Eu achei que você evoluiu, no próximo vai ser o waterpolo. Cara, tu vai preparar a chuteira, tu vai preparar o meião, saca? Tu vai... Mesmo que a galera jogue com camisa ou sem camisa, cara, ninguém esquece, ninguém vai assim na chuteira. É uma alegoria muito boa. peladão, se fosse O peladeiro não chega na pelada sem chuteira e fala pra alguém, pô, me presta aí a tua. Vai ter uma chuteira sobrando pra eu calçar. Assim, aí eu que tô de fora, eu falo, pô, vocês levam a sério essa parada mesmo, né? Então é questão de ponto de vista de paixão, cara. Você joga RPG ou não, vai depender da paixão. A gente tá vendo de novo falando do filme, muita gente criticando o filme que em tudo quanto é lugar tá sendo ovacionado, que é o filme do D&D, mas você vê o que o cara... cara, irmão espiologo dizendo que o filme é presepeiro, dizendo que o filme é bobalhão. Pô, para, né? Mas você vê que a galera que joga RPG, não tem nenhum que não esteja apaixonado pelo filme. Então, existe o elemento de paixão? Existe. Mas também existe um elemento aí de bom senso. Se eu pratico um hobby, eu vou me dedicar a esse hobby. Não é só paixão cega. Não é só paixão por paixão, gente. Então, calma. Você está assistindo aqui um podcast. Quero convidar você que não joga RPG. A gente fala muitas vezes pra galera do nosso nicho. Cara, segue a gente aqui no canal. Dá uma chance pro hobby. Eu te garanto que vai começar o bichinho do RPG vai te pegar. Fica com a gente, que daqui a pouco... Eu quero falar aqui para não convertidos também. Fica com a gente, que daqui a pouquinho você vai sair do... vocês levam muito a sério essa parada? Agora eu entendi por que se leva a sério. Eu tô levando a sério também. Eu tenho certeza disso. Então, e aí, mais uma coisa que você pode levar para sua sessão 0 de RPG e que também muita gente não leva, e lá na frente dá problema, e isso eu já vi acontecer em mesa, é House Rules. Você dá muito rolo. É demais, velho. Você não define, ou inclusive, nem não define. O mestre já criou a House Rule dele, ele modificou o jogo, mas ele não informou pro jogador na sessão 0. E aí, quando aparece no meio da jogatina aquela regra que ele alterou, aquela mexida que ele fez, o jogador fica com muita sensação de marmelada. Deixa eu falar uma parada pra vocês. Com House Rule ou não, eu sempre entrego um resumo para meus jogadores de regras. Dá trabalho? Pô, Márcio, aí você vem dizer que você é low prep? Cara, sério, eu não tô preparando isso pra narrar. Isso não é história. Entendeu? Isso não é a narração. Isso não é o como é que eu vou dizer? O arco, o mistério, a campanha.
Isso é a preparação do jogo, Isso, pra jogar. é como se fosse montando o setup do jogo de tabuleiro. É você ter um botando o livro tabuleiro na mesa. só pra uma galera ficar consultando o tempo todo é um saco. Você sabe a regra bem? Ou você precisa estudar a regra, melhor ainda, estuda na forma de resumo, faz um resumo dessa regra, tira várias cópias, eu entrego pranchetas para meus jogadores. Ficha, atrás da ficha, resumo de regras e mais alguma coisinha, entrega para os jogadores, mapa no centro da mesa, espalha os dados e vão começar. Simples assim. E se tem house rule, já vai estar escrito. E aí você explica house rule. E vai aparecer coisas, às vezes, no meio do jogo, dependendo do sistema principalmente, que você vai improvisar um sistema, uma regra. Sim, mas eu acho que isso é Deixe diferente. bem Eu claro antes acho de que não tem rolar. problema. Eu acho que. Mas se for uma house rule pesada. Que pesada. comprometa, por exemplo, sei lá, é uma house rule que ela afeta um clã que o personagem vai escolher. No Mago, a gente jogou 4 anos, eu quase não rolava pra NPC. Quase não rolava pra NPC. Eu falava assim, eu vou definir uma dificuldade e vocês vão rolar quanto essa dificuldade. Uhum. Cara, isso muda muita coisa. Concorda comigo? Sim. Às vezes tem uma disciplina que, sei lá, mitiga a rolagem do inimigo. É a tua visão de agora. Agora você não vê mais o inimigo como um punhado de dados, você vê como um número de dificuldade. É o que rola muito no Cypher System. Que eu gosto, acho muito elegante essa coisa de você resumir o inimigo em número. Em 2, 3 no máximo. Pô, isso pra preparar é uma maravilha. Então, se você muda um sistema que ele tem um inimigo cheio de stats e você diz, não, eu vou tratar como faço no Cypher System, apenas com 1 ou 3 stats, cara, tu mudou a visão de jogo. Sim. Tu precisa avisar isso pros jogadores na sessão zero. Exatamente. E ainda mais se é uma cláusula pétrea do teu jogo, assim. Se cara, isso é um ponto de partida, você tem que informar pros jogadores na sessão zero. Vai ser grid ou vai ser teatro da mente? É bom informar. Você tem que falar isso na sessão zero. Primeiro, podem ter jogadores que não gostam de jogar D&D em teatro da mente. O cara fala, olha, não é pra mim, beleza. Segundo, não tem nível de abstração. Segundo, tem magias, tem poderes e features que vão depender disso, que se o cara pegou, ele tá gastando recurso. E aí ele simplesmente vai escolher não gastar os recursos dele naquele formato, ele vai fazer outra coisa. Eu acho que são coisas que vão mudar as regras do jogo que você fez porque você acha bacana, não tem problema nenhum, né? Aqui dizendo, a gente não é contra House Rules, a ideia não é essa, Jamais. Tá? Jamais. O jogo é seu, você faz o que você quiser com a regra. A gente só tá dizendo que essas mudanças, sendo informadas para os jogadores antes do jogo começar, que é o objetivo da sessão zero, elas vão te evitar muitos problemas lá na frente. Eu vou te falar. Eu já vi muito problema em mesa com House Rule. Muito, não foi pouco, não. De discussão, de jogador... E a regra só tava na cabeça do mestre. Só na cabeça do mestre. O jogador era outra coisa. Essa é a diferença que você tava falando antes. Assim, uma coisa é você ter o ruling, que é o mestre na hora arbitrar alguma coisa pra decidir, ou ele não lembrou a regra, ou não tinha regra, ele inventou e vamos que vamos. Passo muito também. Lá na frente, depois acabou a sessão, se você não sabe a regra, você volta e confere. Ou se a regra não existia, você escreve essa regra na tua mesa. Esse ruling, beleza. Outra coisa uma coisa tava na tua cabeça do mestre o tempo todo, desde que começou o jogo, essa regra já estava valendo e você não informou aos seus jogadores porque achava que não precisaria. E aí lá na frente, isso estoura e dá um problema. Eu já tive mesa com um jogador desistindo de jogar, parando, porque você tá nerfando o meu personagem de propósito e coisas desse tipo, entendeu? E é muito frustrante você fazer, às vezes, uma regra também, ela talvez não ser testada, e você resolve testar isso na tua mesa, e aí quebra o jogo, isso dá um problema sério, porque você não se atinou pra certas coisas. Então, cuidado. A gente pode fazer outro episódio maravilhoso, falar sobre regras, hein? Sobre regras da casa. Ou regra da casa dá o Balbi. Veio o Balbi pra falar de regra da casa. Pô, muito bom. De regra da casa. Achei uma ideia boa de falar desse episódio. A galera já vai ficar na expectativa aqui. Eu acho uma excelente ideia, porque é um assunto espinhento, cara. É um assunto espinhento. E Ramon, tem gente que tá ouvindo a gente e deve estar pensando assim, caraca, eu não imaginava que Sessão Zero era... Porque eu só pensava na preparação da campanha. E a preparação da campanha? Sobra alguma coisa de preparação da campanha pra Sessão Zero? Excelente pergunta. Dá pra você fazer mais coisas aí na sessão zero. Essa própria definição de verdade talvez não tenha ficado muito claro
pra pessoal que tá ouvindo a gente. Deixa Vamos eu dar um então, exemplo pra você. dá pra galera que não conhece, que tá chegando agora, aquele formato que você curte de fazer as perguntas pros jogadores. Como é que você faz, Marcelo? Depois que eu faço toda essa parte de avisar como é que vai ser, frequência e tal, papel de cada um, horários e tal, o que pode, o que não pode ter no jogo e tal, a gente começa a tratar do cenário. Quando a gente começa a tratar do cenário, eu já tô com uma ideia mais ou menos de gostos de cada um, filmes de cada um, o que tá afim, qual a experiência que vocês querem jogar. Ah, você tá afim de jogar um jogo assim, assim, assíduo. Isso aí não tem nenhum problema, assim, assíduo é ótimo. Isso não tem nenhum problema de ser feito antes da sessão 0 também não, tá? Vocês podem muito bem, para ganhar tempo na sessão 0, perguntar já no grupo lá, do WhatsApp e tal, o que vocês curtem, o que vocês estão afim de jogar, como é que vai ser. E aí na sessão 0 você se prepara. Eu geralmente faço assim, vou fazer um medieval fantasia. Aí eu chego e falo assim, ó, vou dividir o mundo em alguns aspectos. Como é que é a magia desse mundo? Como é que é a política desse mundo? Como é que são os personagens mais proeminentes, os vultos, os grandes vultos desse mundo? Os lugares importantes desse mundo? Eu crio alguns aspectos e eu rolo dados. Eu falo assim, fulano, você. Aí eu rolo, caiu política. Fale uma verdade sobre esse mundo, sobre política. E o cara vai criar. Pô, mas do nada. Não, às vezes eu faço uma guideline. Eu sorteio uma palavra aleatória, eu faço isso, uma palavra aleatória na internet, deu cadeira. Velho, cadeira. Aí ele, cara, o mundo ele é regido por feiticeiros que sentam em 9 cadeiras e cada uma dessas cadeiras representa uma nação. Então você tem um conselho que rege o mundo inteiro, que são os líderes daquela nação. Os líderes daquela nação não são os feiticeiros, são os reis. Mas quem representa esses reinos nesse conselho são os feiticeiros de cada um desses reinos. Pô, show de bola, olha só, caraca, que legal. Só isso aqui já muita gente vai falar. Já vai embora, né? Vou botar na minha aventura. Vou trazer, vou botar usar. na minha aventura, mas olha só, eu joguei aqui a primeira palavra que veio na minha cabeça, eu tô balançando na cadeira, pensei em cadeira, falei cadeira. Você pode usar uma ferramenta, eu uso muito palavras aleatórias. Você digita no Google palavra aleatória, ou a gente pode, eu tô doido pra fazer um episódio sobre isso, já o ChatGPT pra isso. Também, né? Hoje em dia... A sessão 0, a gente pode depois fazer... Eu tô usando muito o ChatGPT para gerar tabela, para gerar mundo, para gerar personagem, para gerar cenário. Claro que fica mambembe, fica. Se você for preguiçoso no sentido lapidar, ruim, né? da coisa, você lapida, você seja bem detalhado. Eu brigo com o ChatGPT. Cara, você tá viajando, isso aí tá errado, não é assim, é cessado. Refaça. Ah, peço desculpas, vou refazer, tal. Não é bom você brigar com ele, não, porque na revolta das máquinas ele vai lembrar. Eu dou bom dia pro ChatGPT, eu peço por gentileza, porque ele vai ser meu amigo depois. Então, você coloca lá aspectos, você pode até fazer essa divisão de aspectos pelo ChatGPT. ChatGPT, divida um cenário de fantasia medieval em 9 aspectos. Aí pode falar alguma groselha, você corrija. Não, ChatGPT. Por exemplo, você pode dar exemplos, aí você vai no Machine Learning, mas enfim, faça isso. E aí você vai sorteando. Gente, acredite, os jogadores vão fazer coisas legais. Não tenha a presunção de achar que só você sabe, só você é criativo e só você vai fazer coisa bacana. A reunião das cabeças, de qualquer quantidade de cabeças, desde que sejam cabeças além das suas, da sua, vai sair algo melhor do que você só, com certeza vai, do que você sozinho. Vai por mim, dá muito certo. É desapegar da criatividade, né? Desapegar de achar que a sua criatividade é a melhor de todas. E aí você já também desapega dessa coisa de ser mestrocêntrico, de que, eu tenho que mandar a minha história. Aí tu já desapega dessa parada, desapega e vai se divertir, brother. Boa. Porque o que sai disso é muito bom. Eu acho que é isso. Tudo que a gente falou, você está pronto para fazer uma sessão 0. Isso já. Aí. E aí, só lembrando, né? Para a questão das ferramentas de consentimento, vou deixar aqui o link que o Monte Cook Games, ele preparou um material para você utilizar, material gratuito para você baixar, um PDF. Se não me engano, são 13 ou 14 páginas que fala sobre essa parte de consentimento em jogo, que você vai ler e pode utilizar na tua mesa, apresentar a ferramenta para quem tá jogando contigo, da galera que é profissional do RPG, que escreve sobre isso, foi feito com bastante cuidado. Tem várias outras ferramentas, né? Tem os X-Cards, por exemplo, que você bota e distribui na mesa, aconteceu uma coisa que que algum jogador ou alguma pessoa não gostou na mesa, ela pega, levanta o cartão com X, o mestre muda a narrativa. Então, assim, ferramentas para isso existem. E aí, procure, vá atrás e utilize na sua mesa. E aí, Marcelo, pra gente terminar o episódio de hoje, eu vou fazer agora um exercício contigo
da pessoa que não consegue, que se prende às vezes, né, a uma definição, a apenas uma forma, para você ampliar a visão dela. Como ela pode fazer uma sessão zero? A sessão zero ela tem que obrigatoriamente ser presencial, precisa estar todo mundo reunido em volta de uma mesa e para combinar isso tudo? De que formas pode acontecer uma sessão zero? Cara, como eu falei, pode ser feito num grupo de WhatsApp, conversando ali, tratando já de aspectos do mundo, aspectos do jogo, aspectos da organização do grupo. Isso, inclusive, tira aquilo de, olha, não, a gente tem que definir essa sessão zero em 2 horas no dia de hoje. Não, se for um grupo de WhatsApp, o que a gente está chamando aqui de sessão zero, né, que são criações, informações antes da sessão 1. Então, cara, nesse caso de um grupo de WhatsApp, a sessão zero pode ter acontecido durante uma semana inteira, 2 semanas. Antes e depois do encontro, seja ele presencial ou virtual. Porque depois que você sai da sessão zero, você também tem o que eu chamo de 0.5, que é a sessão que o mestre vai apanhar aquilo tudo que foi gerado e agora vai organizar, vai botar embrulhar, vai fazer o embrulho, né? Exato. Entendeu? Então ele vai parar e talvez ele vai precisar voltar. Ele vai precisar chegar no grupo, olha só, você falou aquilo naquela hora, fez sentido pra mim na hora, mas agora eu não tô lembrado. Ou então, olha só, isso aqui não vai ficar legal. Você vai mudar? Se você vai mudar alguma coisa que foi criada na sessão zero, pergunta antes pra pessoa. Por isso que é bacana você ter anotado essa coisa dos aspectos. A gente fez uma tabelinha, a gente entregou para os nossos apoiadores uma vez, você lembra? Uhum. Tem lá o aspecto do mundo e quem que criou aquele aspecto do mundo, quem que definiu aquela verdade. Porque se você for mudar alguma coisa, pergunta pro cara que propôs aquela parada. Ah, não vão ser 9 cadeiras aqui, porque eu tô vendo que o mapa vai ficar muito prensado, eu vou fazer só 7 reinos. Vou tirar 2 desses reinos aí. Tem problema, fulano? Se ele falar, não tem problema, tudo bem, não vai ficar frustrado. Mas não é nem feiticeiro, não é nem cadeira. Vai ser uma bola que vai ficar no meio falando, pô, brother, você mudou pra caramba o negócio. Entendeu? Então, cuidado. Cara, a sessão zero é mais uma daquelas ferramentas que te ensinam desapego. Vá com esse espírito de desapego e principalmente de querer fazer o outro feliz, querer fazer o outro se divertir. Entendeu? Tenha isso em mente sempre, antes de qualquer ferramenta, antes de qualquer sessão, antes de qualquer coisa. Tenha em mente que você tá querendo apresentar uma parada bacana e fazer o teu grupo que você gosta tanto de se divertir. E aí no bojo você vai junto. Isso aí. Então eu vou só acrescentar aqui, né? O Márcio falou que você pode fazer sessão zero no WhatsApp, por exemplo. Não tá ninguém reunido ali no mesmo local físico, no mesmo horário, nem virtual. Cada um pode contribuir ao seu tempo. Você pode fazer uma sessão zero online no Skype, como a gente está gravando aqui o episódio, ou no servidor de Discord, por exemplo, para quem joga online. Muita gente usa o Discord como meio para se reunir, tem bot para rolagem de dados. Marca um dia no Discord, todo mundo no chat junto para fazer essa sessão zero. Ou a boa e velha sessão zero presencial, que também é bacana. Você bate papo com seus amigos, fala sobre a jogatina, já pede uma comida, já se diverte e pronto, já tá começado ali o seu RPG. Maravilha. É isso. Então, cara, brigadaço por você estar com a gente aqui, seja ouvindo no Spotify ou até mesmo vendo no Spotify, que agora tem episódios em vídeo. Você que nos assiste no YouTube, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo like que eu sei que você deixou aqui embaixo, pelo joinha. E já vamos pedir para você entrar no nosso grupo do Telegram. Quer debater com a gente sobre o episódio, trocar uma ideia com a galera sobre RPG, jogos analógicos em geral? O nosso link para o Telegram tá aqui embaixo. Vai ser uma grande honra ter você lá trocando ideia com a gente. Tamo muitíssimo juntos e até a próxima. Valeu, Marcel! Valeu, a gente se encontra no Play, galera!